Olá, pessoal! Tema da nossa aula de hoje, sistema endócrino. E antes de começarmos, pessoal, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo para buscar o caderno de ciências e fazer anotações. Agora sim, pessoal, o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles trabalham em parceria. Existe, então, uma interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Nessa aula, pessoal, iremos conhecer um pouco mais, focar um pouco mais no sistema endócrino, suas glândulas e seus hormônios. Mas afinal, pessoal, o que são hormônios? Para que servem os hormônios? Os hormônios, pessoal, são mensageiros químicos dentro do nosso corpo. Um determinado hormônio leva a mensagem para uma determinada célula. Esses hormônios, pessoal, eles são específicos para determinada região do corpo, porque as células que recebem a mensagem dessas substâncias químicas, que são os hormônios, elas precisam ter receptores na membrana plasmática para esses hormônios, senão elas não respondem. Então, os hormônios sempre têm a célula-alvo dentro do nosso corpo. Temos dois tipos de comunicação no nosso organismo. Temos, então, duas formas, dessa comunicação acontecer dentro do nosso corpo. Temos a comunicação, pessoal, elétrica, que é feita através do sistema nervoso, pelos neurônios. O impulso nervoso, que é uma corrente elétrica. Esse, então, é um tipo de comunicação que acontece dentro do nosso corpo, que é através de comunicação elétrica. Temos também, pessoal, a comunicação química, que acontece através dos hormônios. A comunicação elétrica, ela é mais rápida do que a química. Exemplo: quando você vai atravessar a rua, você não vê nenhum carro e de repente aparece um carro e buzina. Você vai parar, voltar, você vai agir de alguma forma. Nesse momento, quem enviou a primeira mensagem foi o sistema nervoso central. Ou seja, é o ato reflexo, Sistema nervoso, então, agindo. Ao mesmo tempo, esse sistema nervoso vai estimular duas glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem hormônios dentro do nosso organismo. Essas glândulas ficam acima dos nossos rins, que são as adrenais ou suprarrenais. Vocês podem encontrar com os dois termos. Importante, pessoal, os hormônios, eles são transportados no nosso corpo através da corrente sanguínea. Ou seja, ele cai no nosso sangue e através dessa corrente sanguínea ele é distribuído para os locais que tenham a necessidade desses hormônios. Recapitulando então esse início, temos dois tipos de mensageiros: elétricos, através do neurônio, e químico, através dos hormônios. Vamos começar então, pessoal, a entender um pouco mais do nosso sistema endócrino. Vamos começar falando do hipotálamo. O hipotálamo, pessoal, ele vai produzir através dos neurônios, então tem a ação tanto do endócrino como do sistema nervoso, uma interação entre eles. E através dos neurônios, esse hipotálamo ele vai produzir dois hormônios, ocitocina e o ADH. Pessoal, a ocitocina, ela possui duas funções principais na mulher, que ela será responsável pelas contrações uterinas no momento do parto e pela amamentação, na contração da musculatura da mama, Então, a ocitocina, ela tem essas duas grandes funções. O ADH, que também é produzido pelo hipotálamo, ele é um hormônio antidiurético. Ele absorve água nos rins. Ele faz esse controle, então, do tanto de água que vai ser eliminado pelos nossos rins. Tanto a ocitocina como o ADH, eles são, então, produzidos no hipotálamo. Esses hormônios, pessoal, eles são levados para a hipófise. A hipófise, ela fica muito perto do hipotálamo.
A hipófise, pessoal, é dividida em duas fases: hipófise posterior e a hipófise anterior. Esses dois hormônios, eles serão colocados na hipófise posterior e serão secretados por essa glândula. Para facilitar o entendimento, a hipófise posterior, ela tem como função receber esses dois hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo e ela vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea, quando necessário. Essa é a função, então, da hipófise posterior. Já a hipófise anterior, ela tem a maior parte de produção dos hormônios. Então, a produção da maioria dos hormônios da hipófise, ela ocorre na hipófise anterior. Vamos falar, então, sobre alguns desses hormônios que são produzidos na hipófise anterior. Essa hipófise, pessoal, ela é conhecida como glândula mestra. Vamos então para alguns hormônios que ela produz. Temos o hormônio FSH, ele também pode ser encontrado como folículo estimulante e a responsabilidade dele, pessoal, é nas gônadas, ou seja, testículo e ovários. Ele regula então essas gônadas. Temos também o hormônio LH, também encontrado como luteinizante. Ele regula, pessoal, os hormônios sexuais. Temos também o GH, que é o hormônio do crescimento. Ele estimula o crescimento de músculos, ossos. Encontramos também a prolactina. Ela é responsável pela produção do leite nas mulheres grávidas. Finalizando, então, essa parte da hipófise, nós encontramos também a epífise. Ela também é conhecida como pineal. Basicamente, pessoal, ela faz o controle de vigília e de sono. Nela tem um hormônio que se chama melatonina. Esse hormônio ele é produzido no escuro. Temos também, pessoal, a tireoide. A tireoide é responsável pelo metabolismo de um modo geral. Envolve, então, a temperatura do corpo, reações químicas do corpo, é a responsabilidade da tireoide. A tireoide produz 3 hormônios. Ela produz o T3 e T4 e também a calcitonina. Vou começar falando do T3 e do T4. O T3 e o T4, pessoal, eles regulam o metabolismo. Eles têm a responsabilidade do desenvolvimento cerebral. Alguns problemas, pessoal, que podem acontecer na tireoide é, por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma baixa produção de hormônios, e o hipertireoidismo, que é uma alta produção desses hormônios. Tá? Eles precisam, então, estar controlados para que nenhum desses problemas ocorram. O hipotireoidismo, pessoal, ele pode levar a uma baixa temperatura corporal, o coração fica mais lento, aumento de peso. Já o hipertireoidismo, ele é ao contrário, ele tem muita produção de hormônios. Então a pessoa fica acelerada, tende a emagrecer, tá? Então esses hormônios, eles precisam estar regulados para que isso não aconteça. E a tireoide também vai produzir, como eu já mencionei, a calcitonina. A calcitonina, pessoal, ela vai agir regulando a quantidade de cálcio no nosso corpo. Ela age em parceria com a paratireoide. A paratireoide, ela produz um hormônio que aumenta os níveis de cálcio, que é o paratormônio. Quando nossa alimentação não está muito legal, temos uma baixa produção desse cálcio e o paratormônio ele entra em ação no intestino, aumentando a absorção de cálcio e levando a liberação desse cálcio para a corrente sanguínea, para assim cumprir as diferentes funções e necessidades do nosso organismo. Então, o paratormônio e a calcitonina eles estão na tireoide e vão agir em parceria. O timo, pessoal, que nós também encontramos, na fase adulta, ele é bem atrofiado,
mas na infância ele é bastante essencial, ele tem uma grande função, porque ele vai promover o crescimento e a maturação dos linfócitos T, que são células de defesa essenciais para o nosso corpo. Então, o timo, ele produz a timosina. Temos também, pessoal, o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Tanto tem uma função endócrina, como tem uma ação exócrina. O pâncreas vai produzir a liberação de insulina e do glucagon. A insulina reduzindo a taxa de glicose do sangue, fazendo com que essa glicose entre na célula para o que for necessário dentro do nosso corpo, para o que o nosso corpo então precisar. E no caso de sobra, fica como reserva no nosso fígado e no nosso músculo, em forma de glicogênio. E o glucagon, ele tem a ação oposta. Quando estamos em jejum prolongado, por exemplo, há muito tempo sem nos alimentarmos, estamos com pouca glicose e o glucagon, ele age indo lá na reserva, ele faz essa quebra do glicogênio e libera essa glicose para uso do nosso organismo. Agora, pessoal, focando na suprarrenal ou adrenais, elas são localizadas acima dos nossos rins. Elas estarão produzindo uma série de hormônios, por exemplo, a adrenalina, que é o hormônio de luta e fuga, que promove uma série de reações em nosso corpo, que nos deixa em alerta, ativos. Essa, então, é a função da suprarrenal. Ela produz também, pessoal, a noradrenalina, que regula algumas funções básicas do nosso corpo. Por exemplo, o sono, humor, pressão sanguínea. A noradrenalina, em baixa, ela pode causar uma depressão. E em alta, ela pode causar o descontrole, por exemplo, um ataque de pânico, tá? Tudo bem até aí? A suprarrenal também produz o cortisol. O cortisol, ele controla o estresse e reduz inflamações. Temos também a aldosterona, que controla a excreção da água, sódio e potássio. Ela controla a quantidade de água que iremos perder na urina. E para finalizar, temos as gônadas. Nas mulheres, os ovários são aqueles então que vão produzir o ovócito, o óvulo, né? Progesterona e estrogênio. O estrogênio, pessoal, ele é responsável pelas características secundárias femininas na puberdade, crescimento de pelos, seios, alteração na voz, menstruação. No caso de uma gravidez, o estrogênio, ele prepara o corpo para essa gravidez. São então os hormônios sexuais femininos. No caso dos meninos, dos homens, nos testículos são produzidos testosterona. Esse hormônio, pessoal, que vai promover as características sexuais masculinas, crescimento de pelo, mudança de voz, libido sexual, produção de espermatozoide, que são as células reprodutivas masculinas. Essa, então, é uma responsabilidade no caso dos homens. Perceberam, pessoal, que temos hormônios espalhados pelo corpo todo? E a parceria do sistema endócrino com o sistema nervoso, eles trabalham em conjunto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.